O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro dia, ou terceira semana, já domingo da Páscoa. E o tempo da Páscoa, podemos dizer, é o tempo do nascimento propriamente da igreja. É o tempo que a igreja faz a experiência do ressuscitado. É o tempo que a igreja verdadeiramente faz a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da realidade de medo para uma realidade, de anúncio profético e de anúncio pela conversão. Ao longo dessas 2 semanas, já a terceira, estamos iniciando, temos escutado como que a comunidade, os discípulos, foram tomando consciência deste acontecimento de Deus, desta vitória de Deus na vida de Jesus e na vida deles também. Jesus que aparece a Maria Madalena, Jesus que aparece aos discípulos, os discípulos que estão com as portas fechadas por medo, Jesus que aparece e comunica-lhes a paz. Então são muitas as situações, muitas as realidades. E hoje o Evangelho que nós escutamos, queridos irmãos e irmãs, fala um pouco do contexto dos discípulos de Emaús. Como que a fé, os discípulos, como se tivesse perdido a fé, o ânimo, a coragem de caminhar, a coragem de permanecer no caminho ou no seguimento de Cristo Jesus. Como que o Senhor vai caminhando e vai os levando, a
fazer memória e a tomar consciência que aquela realidade não havia terminado e que ele está vivo. Como a experiência que nós vivenciamos dentro da nossa comunidade. O Senhor que vem sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e caminhar conosco. E aqui eles estavam contando, depois deste encontro, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Tantas maravilhas que já haviam acontecido e como que eles haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. E aqui eles ressaltam que o Senhor apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Esta constatação é o primeiro anúncio daqueles que assim encontraram com Jesus a toda a comunidade. É o anúncio de paz, é o anúncio daquele que vem ao encontro para acalmar o nosso coração, acalentar o nosso coração pelas dores passadas, pelas dores sofridas, pela tristeza ali experienciada naquela triste realidade da perca do Mestre. Então é alguém que vem dizer: estou convosco, tendes fé, morri, mas ressuscitei. E nesta aparição, o Evangelho de hoje nos fala que os discípulos ficaram assustados, cheios de medo. 2 sentimentos, ou esse sentimento de medo é o que predomina na vida dos discípulos. E eles pensavam que não eram Jesus. No primeiro momento pensavam que não era Jesus. Era o quê? Um fantasma. E nós bem sabemos, nas nossas experiências, como que o medo nos impede de enxergar a verdade. E aqui, como que o medo impede os discípulos de enxergar a Cristo Jesus. O medo é impedimento para encontrar-se verdadeiramente com Ele. Porque no medo, quando nós estamos com o nosso emocional extremamente abalado, tendemos a fantasiar uma realidade, ou criar uma realidade que inexiste, ou que não existe. E aqui Jesus quer passar para a comunidade, assim o evangelista São Lucas quer transmitir para a comunidade, que a fé na ressurreição não é uma realidade abstrata, não é uma realidade fantasiosa, mas a fé no ressuscitado é algo concreto, que acontece no nosso cotidiano. E para que possamos experimentar o Cristo ressuscitado, nós temos que reaprender ou reeducar, ou melhor dizendo, voltar à raiz, voltar a beber da fonte, voltar às Escrituras, voltar os seus primeiros ensinamentos, as suas primeiras pregações, tudo aquilo que ele, quando esteve com os discípulos, sentava e buscava ensinar. O que ele iria fazer, o que ele iria sofrer e a consequência da sua vida, da sua existência. Tocar aqui, nós não devemos compreender esse tocar aqui. Vede, tocai, sou eu mesmo, as marcas dos meus pés, das minhas mãos. Exatamente, não uma coisa que Jesus apareceu e ali o evangelista foi escrevendo, vendo Jesus
e de fato tocar, mas o evangelista quer nos ensinar que a ressurreição de Jesus toca verdadeiramente a nossa vida. E se não tocasse verdadeiramente a nossa vida, a vida da igreja, ela já teria deixado de existir. O seu testemunho já teria deixado de ser importante para a vida do mundo. E se ela existe há mais de 20 séculos, é porque o testemunho da igreja, o testemunho e as testemunhas que experienciaram o encontro com Jesus são verdadeiros. Vede, tocai. Aquilo que nós veremos depois, também outro relato, a fé na ressurreição, a fé no Cristo ressuscitado, nos convida assim a abandonar o medo, a crer em Jesus, a deixar de olhar para o céu, para o alto, porque enquanto nós estamos ocupados olhando para o alto, para uma religião que não tem ligação, né, como se fosse uma religião que não tem ligação com a vida concreta, nós estamos deixando verdadeiramente de seguir, de colocar em prática os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. Qual foi a sua missão? Ele que teve a oportunidade de ressuscitar, de levantar tantas pessoas caídas no pecado, fragilizadas pelo pecado próprio ou pelo pecado do outro. Quantas pessoas Jesus levantou de suas enfermidades? Quantas pessoas Jesus deu dignidade? E ao olhar para o céu, ele pedia a Deus, louvava a Deus por ter colocado tantas pessoas simples e humildes em sua vida. E a humildade como fundamento de todo o ser de Jesus. E para a gente ser seguidor de Jesus, vencer tudo isso, precisamos vencer o medo. O simples, o rosto de tantas pessoas podem nos deixar preocupados e com medo. E o medo nos impede de chegar a ter a realidade desses nossos irmãos e irmãs. Enquanto no Evangelho de São João, aonde vamos comprar comida para dar para tanta gente, nos remete à multiplicação dos pães. Aqui Jesus pergunta: tendes aqui alguma coisa para comer? Logo após Jesus mostrar-lhes as mãos e os pés, e aqui a atitude deles que mudam, né? De medo, de preocupação, muda para um sentimento agora de muita alegria. É interessante, né, que o Evangelho narra esses dois sentimentos, de medo e depois de alegria, mas nenhum dos sentimentos aqui são suficientes para que eles reconheçam Jesus. Interessante. Será por quê? Quando nós estamos com o nosso emocional abalado, né, no fundo é isso, quando nós estamos com o nosso emocional muito abalado, a gente não consegue, de fato, reconhecer ninguém. Significa que nós perdemos o nosso equilíbrio. E este equilíbrio, esta harmonia na vida dos discípulos vai acontecer com o quê? Quando Jesus pergunta o que tem para comer e eles oferecem a Jesus peixe assado. E nesta imagem
nesta ação do comer diante dos discípulos, o Evangelho nos fala que eles reconheceram Jesus. Tomou e comeu diante deles. E no fato de tomar e comer diante deles, foram estas coisas que eu vos falei, para se cumprisse o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, fazendo memória das Sagradas Escrituras. Aí nós nos perguntamos: padre, como é que eu poderei reconhecer Jesus? Parece que Jesus está sempre morto. Estou na igreja, mas Jesus está sempre morto. Eu não consigo perceber isto. Mas será que não é porque nós não conhecemos a palavra de Deus? Não conhecemos o que a palavra de Deus diz sobre Jesus? Não conhecemos o plano salvífico de Deus para a humanidade? Aquele que quis enviar o seu Filho ao mundo, que tantos profetas já haviam anunciado. Então, a necessidade de voltar às Sagradas Escrituras e interpretá-la. E a igreja, Cristo é aquele que nos ajuda a interpretar a palavra. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Se Ele veio fazer a vontade do Pai, então Cristo, Jesus, é o nosso principal intérprete da palavra e da vontade do Pai. E Ele deu esta missão da igreja interpretar todo o seu ensinamento, toda a sua palavra. E se nós tivermos esta abertura para deixar Deus revelar o seu Filho para nós, nos abrir a sua palavra, com certeza reconheceremos Jesus. Não só ao nos alimentar da palavra, das Sagradas Escrituras, mas aqui para nós católicos cristãos, de modo muito especial, reconheceremos o Cristo vivo, Jesus ressuscitado na Santa Eucaristia. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Sagradas Escrituras. Comer, o ato de comer, e ali no ato de comer você expressa o seu afeto, você expressa a sua vida. O ato de comer, você expressa proximidade, você expressa toda a sua luta. Nos remete a Santa Eucaristia, o sacrifício, a vida partilhada, doada e celebrada com os amigos. Celebrada com os amigos. Não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que recebi de meu Pai. Então, para nós se completa. Por isso que as Sagradas Escrituras, ou melhor dizendo, a Santa Eucaristia, provavelmente vocês nunca viram, participaram de uma Eucaristia em que nós já começamos com a segunda parte, com a liturgia eucarística. Primeira parte da nossa celebração, sempre começamos com a liturgia da palavra. A palavra, como nos diz o próprio Jesus, abrir a nossa inteligência, abrir a nossa capacidade de compreender a nossa vida, a vontade de Deus e a nossa missão. A palavra que aquece, a palavra de Deus que nos põe de pé, e a Santa Eucaristia que nos faz caminhar. Se a palavra nos põe de pé, a Santa Eucaristia nos leva a caminhar em direção de cada irmão, de cada irmã, contemplando a sua realidade, sendo-nos capazes de doar a nossa existência, gastar a nossa vida como assim gastou Jesus. O sacrifício. Aquele que na segunda leitura
aquele que na segunda leitura São João vai chamar de vítima de expiação pelos nossos pecados. Vítima de expiação pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muito bonito aquilo que São João nos fala na segunda leitura. Filhinhos, né? Ele que se sente um pai da comunidade. Ele se coloca aqui como pai, que zela, que cultiva esse sentimento de afeto, de defesa, de proximidade com a comunidade. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. E o fundamento para que não pequeis, São João vai dizer para nós, é o quê? Guardar os mandamentos. Para saber se que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está com ele. São João coloca isso para nós como fundamento para que possamos permanecer, não pecar, nos esforcemos por guardar os mandamentos, a palavra de Deus. Mas Ele também sabe que esses mesmos filhos que buscam guardar a palavra estão sujeitos também a cair, estão sujeitos a desviar-se do caminho, estão sujeitos a negar a luz e adentrando-se na realidade de trevas. Mas se por acaso alguém cair, nós temos, Ele nos apresenta, nós temos aquele que é o nosso defensor junto do Pai, que é o Cristo, o justo. E a justiça que Jesus nos vem oferecer não é a justiça do mundo, mas é a justiça de Deus. A justiça de Deus que não mata, mas que salva. A justiça de Deus que tira o pecado, que limpa, que purifica, que nos faz pessoas novas. Aquilo que os Atos dos Apóstolos nos vai dizer, na experiência do anúncio profético de Pedro, representante da comunidade. Vocês pecaram, mataram o justo, vocês rejeitaram o justo servo de Deus, entregando-o a Pilatos. Deus o ressuscitou, e vocês fizeram isso por ignorância. Porque Pedro está dizendo, quer dizer, eu não consigo acreditar que vocês fizeram isso conscientemente, porque se vocês dizem conhecer a Deus, isso não é atitude de quem conhece a Deus e guarda os seus mandamentos, suas palavras. Isso só pode ser que vocês agiram por ignorância. E se assim vocês agiram por ignorância, eu anuncio aqui a conversão. Convertei-vos, seus pecados serão perdoados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, irmãs, então que nós possamos usufruir, tirar desta palavra de Deus hoje. A comunidade é um lugar privilegiado para todos nós. A comunidade é o lugar que nós aprendemos a amar Jesus,
ao lugar que nós aprendemos e amadurecemos na fé. Na comunidade, o irmão é o nosso suporte, que nos mostra, que nos revela Jesus e nos convida sempre a uma vida de conversão, de acolhida daquele que nos salvou. Na comunidade é o lugar que nós podemos escutar a palavra. A comunidade é o lugar que nós celebramos a unidade dos nossos corações. Mesmo sendo-nos diferentes, nós celebramos a unidade dos nossos corações em Cristo Jesus, na Santa Eucaristia. E isso para nós é um valor. E na Santa Eucaristia que nós celebramos, nós assumimos a atitude profética dos primeiros discípulos, testemunhas oculares da ressurreição. E nos propomos a anunciar esta palavra. Aqui Jesus diz, a começar por Jerusalém, mas a gente pode começar pela nossa casa. Jerusalém hoje é a nossa casa. Jerusalém é a nossa comunidade. A Jerusalém pode ser o seu ambiente de trabalho. A Jerusalém pode ser o ambiente virtual, o encontro com seus amigos. Mas é preciso que a gente anuncie e busque viver, testemunhar esta alegria, esta esperança e essa verdade que aqui é revelada nesta Santa Eucaristia. Amém.